Olá pessoal, tudo bem? Marcos Menezes. Eu vim convidar vocês hoje para assistir esse conteúdo que é um pouco diferente. Hoje eu não tenho nenhum convidado aqui no podcast, mas é um conteúdo relacionado a casamento, família e relacionamento. É um conteúdo bem interessante. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou, que eu posso trazer mais conteúdos parecidos com esse, tá bom? Espero que vocês gostem e até o próximo episódio. Um abraço. Acontece o seguinte, o pensamento consciente ele é virtual, ele não é real, como as pessoas frequentemente acreditam. Um pai quando dá uma bronca no filho, ele acha, é real ou virtual? O pai acha que o pensamento é real, ele julga, critica, ele constrange, pressiona, como se ele fosse capaz de entender exatamente o que o filho sente ou a filha sente. Os professores também, quando se estressam muito numa situação conflitante em sala de aula, às vezes expõe publicamente o erro de um aluno, que é outro erro mais dramático. Nós devemos elogiar em público sempre e corrigir em particular, nunca fazer o contrário, e toda vez que formos corrigir, temos de elogiar a pessoa que erra mais do que o seu próprio erro, para oxigenar a mente, para que eles possam se educar a partir das nossas observações. Bom, o que eu quero dizer é que o pensamento, por ser virtual, ele não dá direito das pessoas serem críticos excessivamente, serem pressionadores, apontadores de falha, como se fossem deuses, juízes que têm um julgamento irrefutável. O pensamento, por ser virtual, ele não incorpora a realidade do objeto pensado. Então você entende o outro a partir de si mesmo e não a partir dele mesmo. Então você tem de se esvaziar dos seus preconceitos, do seu tendencialismo, às vezes da sua arrogância, tem de se esvaziar da sua necessidade ansiosa de querer que os outros sejam a sua imagem e semelhança. Quando você se esvazia de si mesmo, você pode se aproximar daquilo que acontece dentro do outro, interpretar de maneira mais profunda. Mas no mundo todo, as pessoas não têm consciência que o pensamento é virtual. Na China, no Japão, na Europa, nas Américas, as pessoas acham que o pensamento lhes dá direito de estarem no trono. Toda vez que você está no trono apontando um dedo para alguém, você aponta 3 dedos para si. Por favor, se esvazie o máximo possível de si. Critique. Será que eu não estou sendo algoz, carrasco? Será que eu não estou cobrando demais as pessoas ao meu redor? Será que eu não estou cobrando demais de mim? Porque o pensamento, por ser virtual, milhões de pessoas, inclusive pessoas tímidas, cobram demais aquilo que não podem dar, não aceitam suas falhas, não conseguem se abraçar. Cuidado, toda vez que você cobra demais dos outros e cobra demais de si, você está atribuindo ao pensamento uma realidade que ele não tem, ele não é real. Ele é uma interpretação da realidade sujeita a múltiplas distorções. Então você tem de ser mais generoso consigo. Se não for mais generoso consigo, como é que você vai desenvolver saúde mental? Se não for mais generoso com os outros, tolerantes, brincar, ser mais bem-humorado, como você vai contribuir com que os outros tenham mais saúde emocional? É impossível. Seremos carrascos dos outros e algoz de nós mesmos. Conviver a dois exige maturidade, inteligência e principalmente exige que você tenha paciência, se você ama quem está ao seu redor, é claro. Se ele, por exemplo, é muito crítico, toda vez que ele tiver atitudes brandas, rápidas, não críticas, você deve exaltá-lo. Puxa, como te admiro, olha como é que você foi afetivo, paciente, como você foi resiliente. Ele vai ficar impressionado, mas não vai dar resultado imediato. Por quê? Porque assim como o verão não se faz com uma andorinha, mas com um bando de andorinhas, assim como uma casa se faz com milhares de tijolos, também características da personalidade não se faz com uma janela solitária. Não é um elogio que vai construir uma nova pauta. Mas se você, ao longo da sua história, começar a observar características que você acha importante e que ele tem muito pouco, e você exaltá-las continuamente ao longo dos meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, é possível que se forme plataforma de janelas light. O biógrafo do cérebro,
que é um fenômeno inconsciente, vai tecendo essas características, vai tecendo esses edifícios e espontaneamente ele vai expressando novas características de personalidade. Uma coisa importante é também a percepção dela com ela mesma, né? Então, um amor sustentável por si mesmo, a importância e a relevância disso. Isso tem fundamento muito sério. Você tem de saber, vocês todos, milhares de pessoas que estão assistindo essa conferência sobre amor sustentável, têm de doar-se diminuindo a expectativa do retorno. Exato. Porque muitas vezes nós buscamos no outro o que nós não damos para nós. Qual que é a tese dos ciúmes mais inteligente na atualidade e que os povos e culturas precisam incorporar? Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro a atenção que eu não dou para mim. Se você dá atenção para você, se você se elogia de vez em quando, claro, você tem que ter consciência crítica dos seus erros, se reciclar e se reinventar e empreender. Mas se você dá sempre uma nova chance para si e para os outros, certamente você vai se tornar uma pessoa que vai se curtir mais, vai ter um romance com a sua própria história antes de ter um romance com o outro. Consequentemente, você vai apostar mais na vida, será mais seguro ou segura. Então, por favor, antes de ter um romance com outro ou com a outra, seja um apaixonado pela sua própria vida. Tenha um caso de amor com a sua saúde emocional. Eu acho que um bom segredo é esse, né? Primeiro namorar consigo mesmo, depois namorar com outro, Que né? é um termo que nós usamos muito na Academia de Gestão da Emoção. Isso, exatamente. Namore com a sua vida. Você namora com a sua vida? Você já se deu um abraço? Provavelmente, mais de 99% das pessoas que estão me assistindo nunca se abraçaram de maneira afetiva, falaram, puxa, você é um ser humano único e irrepetível. Pense nisso. Preste atenção, você tem de saber qual é o seu valor como ser humano. Se você não tiver um caso de amor com a sua própria história, não admirar a sua personalidade, ainda que você tenha consciência dos seus defeitos e os recicle, se você não acreditar nos seus sonhos, muito dificilmente as pessoas vão acreditar nesses sonhos. Muito dificilmente as pessoas vão te dar uma atenção que corresponda às suas expectativas. Às vezes, os outros até nos dão um certo retorno. O problema é que nós estamos com a baixa autoestima tão consolidada, ou seja, o nosso eu está tão esfacelado que nós não conseguimos prestar atenção no quanto as pessoas nos amam, no quanto elas nos querem. Para que você possa resolver os ciúmes, você tem de entender que deve exigir menos dos outros. Tem de entender que deve apostar mais em você. Tem de prestar atenção se as suas expectativas não estão muito altas. E tem de dar tantas chances quantas necessárias para você e para quem está ao seu redor. Brinque mais com a vida. Mais uma vez, reitero, relaxe mais. A vida é bela e breve, como gotas de orvalho, que por instantes aparecem na mais insidiosa manhã, mas se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Se ela é tão breve, não erre no essencial, não erre com você. Você tem de perceber que se você não namorar a sua vida, ninguém vai conseguir expressar um amor que seja suficiente para te satisfazer. Uma pessoa hipersensível, ela tem uma função exagerada, ou seja, a emoção dela, ela sofre um impacto muito grande dos estímulos estressantes. Então, a sensibilidade é uma função bela, mas está hiperexagerada. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, fere, mas ela se recicla. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, a semana ou o mês. Uma pessoa sensível se preocupa com a dor do outro. Uma pessoa hipersensível vive a dor do outro. Uma pessoa sensível, ela pensa no amanhã para dar respostas inteligentes. Mas uma pessoa hipersensível sofre pelo futuro. Então, por favor, cuidado para você não estar desenvolvendo essa hipersensibilidade. Se as pessoas te ferem muito,
O problema é que você não está tendo gestão da emoção. Você não está protegendo a sua psique. Todos os dias, critique cada ideia perturbadora. Duvide que você não consiga ser livre, leve, protagonista da sua história. Critique o seu eu hipersensível e determine estrategicamente ser mais tranquila, serena. Determine lá dentro não ser escravo do que os outros pensam e falam de si, não gravitar na órbita dos estímulos estressantes. Uma emoção doente, ela ama um eu frágil que não determina, que não duvida de tudo aquilo que controla, que não tem consciência crítica. Mas uma emoção saudável ama pessoas que usam a arte da dúvida para descaracterizar falsas crenças, crenças limitantes e tudo aquilo que o controla. Uma emoção saudável ama quem tem consciência crítica e consegue se abraçar, apostar em si, no outro. E uma pessoa que tem uma emoção saudável ama também alguém que é determinada, que não é frágil, que não se curva diante da dor. Eu estou sofrendo, mas eu não me curvo diante da dor. Eu vou escrever os capítulos mais importantes da minha história, mesmo quando o mundo desaba sobre mim, como eu digo nos livros O Futuro da Humanidade, nos livros O Homem Mais Inteligente da História, O Vendedor de Sonhos, e até no livro Armadilhas da Mente. Bom, então, por favor, não reaja pelo fenômeno bateu, levou. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Eu lhe digo, claro, você está desequilibrado, você é uma pessoa que não suporta a mínima contrariedade, teu eu é um péssimo consumidor emocional, compra aquilo que não lhe pertence, críticas, ofensas, rejeições, exclusões, tua paz vale ouro. Nós explodimos e o ser humano tem essa tendência no mundo todo, porque lembre-se, o primeiro ato do teatro mental é consciente ou inconsciente? É inconsciente. Alguém te frustrou, decepcionou, te criticou, rejeitou, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora fecha o circuito. Naquele momento nós explodimos. Explodimos porque o nosso eu é hipersensível, hiperreativo, não tem autocontrole. Quando alguém te contraria e esses fenômenos inconscientes entrarem em cena, o teu eu imediatamente tem de fazer a oração dos sábios. Qual que é? O silêncio proativo. Você se cala por fora, mas grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Quem me machucou? Por que me machucou? Devo eu ser escravo, gravitar na órbita da pessoa que me estressou? Quando o teu eu começa a se calar por fora, mas gritar por dentro, ele assume a direção do script, do psiquismo, e ele, consequentemente, se torna protagonista da sua própria história.